paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam nas suas vidas. Hoje, dia 15 de março de 2024. Hoje de manhã eu acordei em abril. Hoje de manhã eu acordei em abril. Mandei a oração no dia 25 de abril. Ai, meu pai do céu, coisa de gente tantã, né? Fazer o quê? Mas sabe o que é? É que eu tô tão envolvida com esse... Eu tô estudando tanto esse como é que fala? Esse eclipse de 8 de abril, que eu tava em abril já. Foi isso que aconteceu. Quem recebeu a oração de manhã com abril, perdão aí, tá? Gente, não reparem não, meu jeito é que tá muito calor. Hoje foi um dia tremendamente terrível. O calor aqui tá insuportável. Shalom, Eliane. Shalom a todos, shalom, Viviane. Shalom a todos que estão entrando aí, que eu nem vi. Boa noite, Simone, Alberto. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu acordei em abril. O pessoal que eu mando oração de manhã, né? O pessoal que eu mando oração de manhã levou até um susto. Mas é assim mesmo. Eu estou estudando tanto, eu quero passar logo para vocês as informações que eu tenho do eclipse do dia 8 de abril. E hoje mesmo foi um dia que eu estudei sobre ele. Fui buscar muita informação sobre esse eclipse e vocês vão ficar pasmos de ver o que representa esse eclipse. Mas é engraçado, né? Eu tô lá em abril já. Por isso que o tempo, que o Alberto falou de manhã pra mim, Ruth, você tá adiantado mesmo, hein? O tempo tá correndo mesmo, você já tá em abril. Mas é isso aí, a cabeça da gente vai ficando... É tanta informação, gente, fora de brincadeira. É tanta informação que a gente se perde, sabe? Muita informação e a gente acaba se perdendo. E hoje eu dei essa... Vamos interceder pela irmã Luciana Rodrigues, ela não está muito bem. Qual é a Luciana Rodrigues? Qual a Luciana Rodrigues? Eu não sei qual que é. Será que ela não tá aí na live? Aí no chat? Se for a Luciana que eu tô pensando, ela tá no chat. Ah, é você. Ah, tá. Ah, já tô intercedendo já. Vamos sim, vamos orar por ela. Sim. Vamos orar, né? São as aflições, né? As aflições do povo de Deus, né? Satanás, ele gosta de mexer com a gente, né? Então, vamos clamar, interceder uns pelos outros, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar sobre a vida. Agora, vamos fofocar da vida de Abraão. Vamos fazer uma fofoca santa, né? Vamos fazer uma fofoca santa. Vocês conhecem fofoca santa? Então, fofoca santa é ler da vida do Abraão e falar dele. Essa é uma fofoca santa. Seja bem-vinda, Jaque. Dá um beijinho na Helene e nos dois outros, tá? Vamos então fazer, como diz, né, a nossa fofoca santa, conversar sobre coisa boa. Exatamente, pastor, a coisa mais maravilhosa que tem a falar da palavra de Deus, né? E a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, é perfeito, é maravilhoso, é tremendo. Amém. Também estou aprendendo bastante, viu, gente? Eu estou aprendendo um monte, vocês não têm noção do quanto. Não é só vocês, eu aprendo primeiro, tá? Eu aprendo primeiro. Eu tô analisando o livro de Flávio Joséfos. Ah, tá. Dá sim, Jaque. Eu tô aqui lendo também o livro de Flávio Joséfos junto, né? Então, aquilo que tem a mais no livro de Flávio Joséfos eu coloco. Quando não tem, eu fico só no de Jazar mesmo, tá? Mas tem algumas citações aqui que depois da nossa fofoca de Abraão... Ai, que gracinha! A Helena está super bem, mama e dorme, uma benção. Glória a Deus, Jaque. Você vai se restabelecendo rápido. Isso é bom, bênção do Senhor. Mas vamos lá. Então, depois que a gente fizer a fofoca de Abraão aqui, aí eu vou fazer algumas citações do livro do Flávio Joséfos sobre Abraão, né? É uma fofoca santa. Essa aqui a gente pode fazer.
Olha que bênção, não tem nem nada de cólicas. Que maravilha. Bênção do Senhor, minha irmã. Tá vendo? Para você ver que Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. Mas vamos lá. Vamos ler o Gênesis 23, tá bom? Vamos fofocar. Vamos lá. Gênesis 23 diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então, lembra que nós conversamos ontem? Sara teve Isaac com 90 anos. Isaac tinha 37 anos quando ele foi oferecido em sacrifício, né? Que Deus pediu ele em sacrifício. Shalom, Adriana. E ela tinha 127 quando morreu, quer dizer, foi naquele período que ela morreu, tá? Aí nós lemos ontem como foi a morte dela. Boa noite, Graciele. Como foi a morte dela? Nós lemos ontem. Quem não ouviu a live de ontem, escute a live de ontem depois. Depois se levantou Abrão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abrão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és. Olha isso. Isso, comecei agora, Graciele. Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Eles sabiam que ele era príncipe de Deus. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura, e para enterrar a tua morta. Irmãos, presta atenção aqui. Eles disseram, os filhos de Et são os hetitas. Procurem, façam uma pesquisa quem eram os hetitas. Façam uma pesquisa para vocês verem esse povo, um povo daquele tempo de Abraão, de uma sabedoria incrível, mas é uma sabedoria de ocultismo, tá? Presta atenção. E eles viviam, e eles sabiam que Abraão era príncipe de Deus. Ele sabia que Abraão era príncipe do Deus Altíssimo. Presta atenção o que eu estou falando aqui. Vai ligando aí os pontos. Presta bastante atenção. Quando se fala desse povo cananeu, os hetitas eram os que mais tinham filosofia, eram os que mais tinham conhecimentos astrológicos, não astronômicos, astrológicos. Eles mexiam com coisas tenebrosas, mas eles respeitavam Abraão. E a taça deles não tinha se completado ainda. Ia ter 4 gerações para isso se completar. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, diante dos hetitas, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar. Lembra da cidadezinha que Ló foi se habitar? Zoar, tá? Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Então ele queria pagar pela cova. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Et, os hetitas, estou repetindo para você procurar quem são os hetitas. Respondeu Abraão diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou. Também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. E sepulta a tua morta. Shalom, Joelma. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se concordares, ouve-me, e eu te peço. O preço do campo o darei, toma-o de mim,
e sepultarei ali a minha morta. Por que é que Abraão, ele não aceitava esse tipo de coisa? Porque aquela terra Deus tinha dado para ele. Já era dele por herança. Mas naquele período, ninguém poderia falar de Abraão que eles enriqueceram Abraão. Não. Ele comprou aquelas terras por preço de dinheiro. Depois você vai ver até a documentação que existe dessa terra. Só para você ter ideia. Existe uma documentação dessa terra. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou para Efrom a prata, de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, os hetitas. 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, em frente a Manre, que é onde Abraão sempre ficava, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou como propriedade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Et, os hetitas, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et como possessão de sepultura. Até aí tudo bem? Entenderam direitinho? Então tá. Talvez eu leia o 24 hoje, vamos ver. Vamos passar para o Livro dos Justos, ó, Livro dos Justos. Tem um pessoal que me pediu para tirar o print da capa do livro, tá aqui, ó, gente, Livro dos Justos, tá? Às vezes tem, na Amazon eles mudam a capa, mas se pedir o Livro dos Justos ele vai te dar, ou o livro de Jazer, tá? Jasher, tá escrito. Capítulo 24 do Livro dos Justos. O sepultamento de Sara. Olha isso. E a vida de Sara foi de 127 anos. Sara morreu e levantou-se Abrão de diante do seu morto a procurar um local de sepultamento para enterrar sua esposa Sara. Vai ouvindo os detalhes disso aqui, gente. Escuta os detalhes disso aqui. Presta atenção. E ele falou aos filhos de Et, os hetitas. Marca isso e procura, tarefa de casa. Procura saber quem eram os hetitas. Os habitantes da terra, dizendo: eu sou um estranho e peregrino com vocês em sua terra. Dê-me o direito de um enterro no lugar em sua terra, para que eu sepulte o meu morto diante de mim. E os filhos de Et, os hetitas, responderam a Abraão: eis que a terra está diante de ti. Escolhe um de nossos sepulcros e enterra a tua morta. Pois nenhum homem deve reter-se de enterrar a sua morta. E Abraão disse-lhes: se concordarem, intercedei por mim a Efrom, o filho de Zoar, pedindo que ele me dê a cova de Maquipela, que está no fim do seu campo, e eu vou comprá-la com o valor que ele desejar. Então presta atenção, está confirmando o que a Bíblia está dizendo. Diz assim: deve ser de casa. É, isso mesmo, dever de casa. E Efrom habitava entre os filhos de Et, Etita. E foram e chamaram por ele. E ele veio diante de Abraão. E Efrom disse a Abraão: eis que tudo que tu requeres, teu servo vai fazer. E Abraão disse: não, mas vou comprar a caverna e o campo que tens pelo valor, a fim de que possa ser para minha posse de um cemitério para sempre. Porque Abraão sabia que aquela terra era dele, que Deus ia dar para a geração futura dele. A quarta geração ia voltar para aquela terra. E ia
matar todos aqueles homens. Por quê? Porque o pecado deles, o pecado da depravação sexual, onde acontece a telegonia, estava no auge. Estavam já nascendo seres bestiais, como está acontecendo hoje. Presta atenção no que eu estou te falando. E respondeu Efrom e disse: eis que o campo e a caverna estão diante de ti, como tu desejas. E Abraão disse: só pelo valor total eu irei comprá-lo, para sempre de tua mão, e das mãos daqueles que estão dentro da porta da tua casa. Efrom e todos seus irmãos ouviram isso, e Abraão pesou a Efrom 400 ciclos de prata nas mãos de Efrom e nas mãos de todos os seus irmãos. Irmãos, eu não lembro quanto é 400 ciclos de prata. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ciclos de prata, mas me parece que são 50 quilos cada ciclo, se não me engano. Boa noite, Suzana. Medida, né? Medida, ciclo, medida. Só um pouquinho. Medida. Vamos ver aqui. Não, equivale a 5 quilos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Equivalência de... São 11 quilos e meio. Um ciclo é 11 quilos e meio. 400 quilos. 400 ciclos. Então, quer dizer, vai dar quanto? 4.000 quilos, é isso, né? De prata nas mãos de Efrom e nas mãos de todos os seus irmãos. E Abraão escreveu essa transação. Quem puder, faz a conta aí para mim. 11,5 vezes 400. Eu acho que vai dar 400... 4.000... Ai, não sei. Faz a conta aí, quem puder fazer para mim, por favor. E Abraão escreveu essa transação. Olha isso, ó. E Efrom e todos os seus irmãos ouviram isto. E Abraão pesou a Efrom 400 ciclos de prata nas mãos de Efrom e nas mãos de todos os seus irmãos. E Abraão escreveu, ele documentou essa transação. E ele escreveu e testemunhou com 4 testemunhas. Ele fez um documento e 4 testemunhas assinaram juntas. Estes são os nomes das testemunhas: filho de Amigal, Abishiná, o Eteu, Adicrono, Adishoron, filho de Asbunaque, o Eveu, Abidom, filho de Ashirã, 4.000 quilos, né? 4.600 quilos. Olha só quanta prata ele colocou na mão de Efrom. O Gomerita, eu vou até anotar aqui, dá 4.600 quilos. Quer dizer, 4 toneladas. Meu Deus, é muita coisa, hein? Meu pai do céu. Baquidil, filho de Abudisho, o Zidonita. Esses eram as 4 pessoas que assinaram testemunhando a compra do campo de Maquipela por Abraão para enterrar Sara por 400 ciclos de prata, que quer dizer 4.600 quilos de prata. Gente, é muita prata, hein? Como é que esse povo carregava isso pelo deserto? Meu pai. E tomou Abraão a escritura da compra. Escutou isso? E tomou Abraão, boa noite, Cláudia, a escritura da compra e colocou-a nos seus tesouros. E estas são as palavras que Abraão escreveu no livro, a saber. Entendeu? Irmã, fica tranquila. Que a caverna e o campo que Abraão comprou de Efrom, o Hitita, e de sua semente, e dos que saem da sua cidade, e da sua descendência para sempre, é uma compra para Abraão e a sua descendência, e para aqueles que saem de seus lombos, para a possessão de um lugar de enterro para sempre.
E ele colocou um selo sobre ela e testemunhou com testemunhas. Olha o que estava dizendo o documento que Abraão fez. É um documento para sempre. Aí vocês veem aquela guerra lá, né? Eles querendo tirar a terra do povo de Israel para passar para os palestinos. Aquela terra foi comprada por Abraão. E eles têm essa documentação, irmãos. Essa documentação, eu não sei agora, mas ela existiu. Até o tempo de Moisés ela existiu. E acredito que para frente ainda existiu. Então, preste atenção. Quem disse que eles não sabiam escrever, está muito enganado, meu irmão. O povo de antigamente sabia muito mais do que nós. Nós somos burros na frente dele, tá? Nós somos tapados, ignorantes na frente do povo do tempo de Abraão. E o campo e a cova que estavam nele, em todo lugar, foram confirmados a Abraão e a sua descendência depois dele. E dos filhos de Et, eis que é de Manre, em Hebrom, que está na terra de Canaã. E depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, lá. E esse lugar, com todos os seus terrenos, tornou-se posse de Abraão e de sua descendência, para local de sepultamento. E Abraão enterrou Sara com pompa. Escuta isso agora. Como o enterro dos reis. E ela foi enterrada em roupas finas e bonitas. E em seu funeral, escuta isso, funeral de Sara, estavam Sem, seus filhos Eber e Abimeleque, juntamente com Anar, Ascol, Manre, e todos os grandes da terra seguiram seu funeral. Sara era como uma rainha, ela era uma princesa na época. Ele era príncipe de Deus e ela era princesa de Deus. E os dias de Sara foram 127 anos e ela morreu. E Abraão fez um grande pranto e foi pesado. E ele realizou os ritos de luto por 7 dias. E todos os moradores da terra confortaram Abraão e Isaque, seu filho, por conta de Sara. E quando os dias de seu pranto passaram, Abraão enviou seu filho Isaque para a casa de Sem e Eber, para aprender os caminhos do Senhor e suas instruções. E Abraão permaneceu ali 3 anos, no lugar onde ele estava, né? Nas terras de Manre. Naquele tempo, Abraão levantou-se com todos os seus servos e voltou para casa em Berseba. E Abraão e todos os seus servos permaneceram em Berseba. E no final desse ano, Abimeleque, rei dos filisteus, morreu. No ano de Sara, que Sara morreu. E ele tinha 193 anos, na idade de sua morte. E Abraão foi com o seu povo para a terra dos filisteus e confortou toda a família e todos os seus servos, e então ele tornou para casa. E foi após a morte de Abimeleque que o povo de Gerar tomou Ben-Malique, seu filho, e ele tinha apenas 12 anos de idade, e eles o fizeram rei em lugar do seu pai. E Ben-Malique tomou o nome de seu pai, pois assim era o costume fazer em Gerar. E Abimeleque reinou em lugar de seu pai Abimeleque, e ele sentou-se em seu trono. E Ló, olha aqui onde aparece Ló de novo, filho de Arã, também morreu naqueles dias, no ano 39 da vida de Isaque, 2 anos depois de Sara. E todos os dias em que Ló viveu foram 140 anos, e morreu. E estes são os filhos de Ló, que lhe nasceram por suas filhas, Moabe e Benami, que é os amonitas e moabitas, né? Amon. E os 2 filhos de Ló tomaram, olha isso, tomaram mulheres da terra de Canaã e geraram filhos. E os filhos de Moabe foram Edi, Maion, Tarso e Canvil, 4 filhos. E estes são os pais dos filhos de Moabe até estes dias. E todas as famílias dos filhos de Ló foram morar onde quer que eles pudessem permanecer. Aonde eles pudessem permanecer, pois eles frutificaram e aumentaram muito. E eles foram e construíram cidades na terra onde eles moravam, e chamaram-nas pelos nomes dos seus
e chamaram-nas pelos seus próprios nomes. Presta atenção aqui numa coisa que você tem que prestar atenção. Amon e Moabe eram filhos de um incesto. Vai prestando atenção. Canaã foi o neto que Noé amaldiçoou. Todo aquele povo, os hetitas, os jebuseus, os fariseus, né, que chamavam daquele jeito lá, todo aquele povo que habitava nessa região que Abraão estava, eram todos homens corrompidos. Lembra de Sodoma e Gomorra, estava no meio deles. Sodoma e Gomorra chegou num tão alto nível de corrupção que precisou ser destruída. Acalmou, baixou um pouco o fogo daquela gente. Mas esse povo, eles foram crescendo em pecado. E Amon e a Moabe pegaram mulher da onde? Dos cananitas, que tinham uma maldição sobre eles. Qual é o pecado dessa gente? O pecado dessa gente é a devassidão, perversão sexual. Vocês lembram da música que tem mais ou menos, eu calculo com uns 20 anos, 20, 25 anos, da Marisa Monte, que ela tinha um grupo que chamava Tribalistas. Não sei se vocês estão lembrados desse grupo. E eles fizeram uma música que dizia assim: eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei beijar de língua, já sei... Fala essas coisas assim. Quando eu escutei essa música, a minha filha, eu acho que a minha filha mais nova tinha uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos. Quando eu ouvi aquela música, na hora me deu uma coisa ruim. Na hora me deu uma coisa ruim. Eu falei, meu Deus, eles estão falando o que o Satanás já está colocando na cabeça da molecada toda. Irmãos, de lá para cá não, muito antes. Eu estou fazendo as contas aqui de quando começou a liberação sexual no mundo. Ela já começou no final de 1800. Ela já começou no final de 1800. 1900, a coisa vem explodindo. Primeira Guerra Mundial. Semana de Arte Moderna, 1920, se não me engano, não é isso? Semana de Arte Moderna. Se eu estiver errada, vocês me falem aí, que às vezes eu me confundo nas datas. E a liberação sexual vem vindo. Ela explode total com a Segunda Guerra Mundial e após isso o Woodstock. Estão lembrados do Woodstock? 1960, na década de 60, onde a explosão da perversidade sexual, que é que eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Quantas gerações já vieram até aqui? Se você fizer a conta, você vai ver que são 4 gerações dentro da perversidade sexual. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um efeito que dá nessa perversidade, telegonia. O que é a telegonia? Exatamente, liberalismo. O que é a telegonia? A mulher é um portal de entrada para esse mundo, certo? O útero da mulher é um portal de entrada. Cada semente que vai naquele útero, ela vai lá e vai marcar. Fica marcado cada semente, cada parceiro que entra naquele útero, naquele portal e joga a sua semente ali, vai ficar marcado ali a sua semente. E o que acontece? Cada criança que é gerada nesse útero, ele vai pegar a semente de todos os que estiveram ali dentro. Isso é colocado na sua mente, isso é colocado no seu caráter. Então, quando falam que a criança é bipolar, que a criança tem dislexia, que a criança tem uma série de coisas, na verdade, é o próprio organismo que está em conflito dentro dele, nas diversas personalidades que ele está pegando. Você acha que é natural um ser humano dar risada de matar um filho? Como se matasse uma barata? Você acha que isso é normal? Não, isso não é normal. Isso se chama os efeitos da perversidade sexual. Entendeu? Então nós já estamos também de novo no patamar, no máximo, em que essas nações
a qual Abrão vivia no meio deles, mas não tinha chegado, exata esquizofrenia, exatamente, psicopatia, entendeu? Então essas pessoas, elas estão chegando. O pecado da humanidade hoje está no mundo inteiro a mesma coisa, ele já chegou no topo. Falta 1 milésimo para transbordar. E quando o Senhor vier com ira, você não pode falar mal de Deus. Você não pode falar, por que Deus fez isso? Deus não é amor? Não, Deus é tanto amor que vai acabar com essa história toda. Entenderam? Eu estou entrando nisso, irmão, para vocês entenderem, porque nós temos que entender que o que aconteceu lá atrás vai acontecer aqui de novo. Entenderam? Então presta atenção. Então esses povos todos de Canaã, e que Amon e Moabe, que eram filhos de um incesto já, se uniram a esse povo mais depravado ainda. E eles formam esse furdúncio que está aí, e que estamos repetindo tudo hoje outra vez. Agora vamos seguir aqui. E Naor, filho de Terá, irmão de Abraão, morreu naqueles dias, no 40º ano da vida de Isaque. E todos os dias de Naor foram 172 anos, e ele morreu e foi enterrado em Harã. E quando Abraão ouviu que seu irmão estava morto, ficou muito infeliz e chorou seu irmão por muitos dias. E chamou Abraão seu servo Eliezer para lhe dar ordens a respeito de sua casa. Ele ficou com medo de morrer, Abraão, né? E ele veio e ficou diante de Abraão. E Abraão disse-lhe, eis que estou velho, e eu não sei o dia da minha morte. Sou avançado em dias. Agora, portanto, levanta-te, vai adiante e não tomes uma esposa para meu filho desta terra, porque Abraão sabia o que aquele povo daquela terra fazia. Das filhas dos cananeus, entre os quais vivemos, não era para tomar mulher dali. Eles sabiam o que essas mulheres eram. Eles sabiam o que eles praticavam desde a infância, desde nenezinho no berço. Eles sabiam o que acontecia. Essa devassidão que vocês estão vendo, homem, pais estuprando crianças, bebezinho, isso não é de agora, isso já foi lá de trás. Mas vai para a minha terra e a minha terra natal, e tira de lá uma esposa para meu filho. E o Senhor Deus do céu e da terra, que me tirou da casa de meu pai, e me trouxe a este lugar, e me disse, a tua descendência darei esta terra por herança para sempre. Ele enviará o seu anjo diante de ti, e prosperará o teu caminho, para que possas obter uma esposa para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Ele sabia a procedência das mulheres da casa do pai dele. E o servo respondeu a seu senhor Abraão e disse, eis que eu vou para a terra natal, a casa de teu pai, a tomar uma esposa para o teu filho de lá. Mas, se essa mulher não estiver disposta a seguir-me a essa terra, devo levar o teu filho de volta para a terra natal? E Abraão disse-lhe, tenha cuidado para que não removas daqui o meu filho de novo. Pois o Senhor diante de quem tenho andado, olha isso, pois o Senhor diante ao qual eu tenho andado, Abraão dizendo, ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho. E Eliezer fez como lhe ordenou Abraão. E Eliezer jurou a Abraão, seu senhor, sobre este assunto. E Eliezer levantou-se e tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e 12 homens de seus servos, e 10 homens, de seus servos, de seu mestre, com ele, e levantaram-se e foram para Harã, a cidade de Abraão e Naor, a fim de buscar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Enquanto isso, Abraão enviou servos para a casa de Sem e Éber, e trouxeram de lá a seu filho Isaque. Isaque estava na casa de Sem, aprendendo as coisas do Senhor.
3 anos depois, quando Eliezer vai buscar a esposa, Abraão manda buscar também Isaque para vir, porque ele tinha certeza que Eliezer ia trazer a esposa. Enquanto isso, Abraão enviou servos para a casa de Sem e Eber e trouxeram de lá seu filho Isaque. E Isaque veio para a casa de seu pai, para Berseba, enquanto Eliezer e seus homens foram a Arã. E pararam na cidade, e ele fez os camelos ajoelharem-se diante a água e permaneceram lá. E Eliezer, servo de Abraão, orou e disse: Ó Deus de Abraão, meu mestre, apressa-te, peço-te em tua bondade, e mostra ao teu servo quem tu escolheste este dia para a esposa do filho do meu senhor, de sua família. E o Senhor ouviu a voz de Eliezer, para o bem de seu servo Abraão. E ele encontrou-se com a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. E Eliezer chegou à sua casa. E Eliezer falou a eles todas suas preocupações e que era o servo de Abraão. E eles muito se alegraram. E eles abençoaram e deram-lhe Rebeca, a filha de Betuel, para esposa de Isaque. A jovem era de aparência muito atraente e era virgem. Rebeca tinha 10 anos de idade na época. Quantos anos Rebeca tinha? 10 anos de idade. Isaque tinha 40. E Betuel e Labão e seus filhos fizeram uma festa naquela noite. Eliezer e seus homens vieram comer e beber e se alegraram lá naquela noite. Eliezer levantou-se de manhã, ele e os homens que estavam com ele. E ele chamou toda a família de Betuel, dizendo: Manda-me para que eu volte ao meu senhor. E ele levantou-se e despediu-se com Rebeca, a sua enfermeira, a sua ama, Débora, filha de Uz. E ele lhes deram prata e ouro, servos e servas, e abençoou-a. E despediram-se de Eliezer e seus homens, e os servos levaram Rebeca. E ele foi e voltou ao seu senhor para a terra de Canaã. E Isaque tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa. E ele trouxe-a para a tenda. E Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filho de seu tio Betuel, para ser sua mulher. Entenderam? Irmãos, no tempo da minha mãe, as mulheres se casavam com 14 e 16 anos. Minha mãe casou com 16. Maria, mãe de Jesus, ela teve Jesus com 12 anos. Vocês sabiam disso? Maria concebeu Jesus com 12 anos. Então, naquele tempo, isso era natural. Entenderam? A concepção deles para aquele tempo era normal isso. Tá entendendo? Eu vou ler aqui um pedacinho da palavra do versículo do capítulo 24 de Gênesis. Presta atenção, para complementar o que eu acabei de ler aqui. Presta atenção. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua coxa, a tua mão, presta atenção, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Está confirmando o que nós lemos, tá? Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra da onde saístes? E Abraão lhe disse: guarda-te, não faças tal. Não, meu filho não pode voltar para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo:
a tua descendência darei esta terra. Ela enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Aí a Adriana dizendo que a mãe dela casou com 13 anos. Era natural antigamente. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Diz que no livro dos Justos, diz que a Eliana que está colocando, minha sogra casou com 13 anos e teve 14 filhos. Pois é. Mas então, aqui no livro da história dos Hebreus, diz que Eliezer levou 2 anos para chegar onde Rebeca estava. Entre ida e volta foram 2 anos, porque era terrível o caminho. Olha aqui, ó. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse o Senhor, e disse, ó Senhor, Deus meu, Senhor de Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e das filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça, a quem eu disser, abaixa agora o seu canto para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, para que eu veja nisso que fizeste beneficência, meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso. Meio ciclo são 5 quilos, né? 5 quilos e quase 6 quilos. E de suas pulseiras, em suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Gente, olha só que peso. E perguntou-lhe, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Ali ele viu que era ela, estava confirmado. E disse, bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Por Labão ele cuidava de Rebeca, tá? O pai já tinha falecido. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse,
Entra, bendito do Senhor. Por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Labão disse para ele: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que se tornou grande. E deu-lhe ovelhas, vacas, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentas. E Sara, sua mulher, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor em cuja presença tenho andado. Irmãos, marca essa palavra: o Senhor cuja presença tenho andado. Você tem andado na presença do Senhor? Presta atenção. Nós somos filhos de Abraão. Você tem andado na presença do Senhor? O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do juramento, quando fores à minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus, Senhor de Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte e tirou água, e lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela apressou, abaixou o seu cântaro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Irmãos, são 11 quilos de ouro que ele colocou em cima dela. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor Abraão, fazei-mo saber, se não, também me fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, e não podemos falar-lhe mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e leva, para que seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Ele não se inclinou diante de Labão, ele se inclinou diante do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que tinha ouvido a oração de Eliezer naquele poço. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu preciosas joias a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam,
ele, os homens com que eles estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir para meu senhor. Então disseram Labão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Uma menina de 10 anos decidida, né? Que coisa mais linda, né? Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac, olha que coisa linda isso, gente, olha que coisa linda essa cena, ó. Vamos estar lá no deserto, tá? Nós estamos vendo a comitiva vindo, Rebeca, Eliezer na frente, Rebeca atrás, as damas de companhia dela junto, todos nos camelos. Escuta isso, ó. Escuta isso. Ora, Isaac vinha de onde se vem, do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra para orar no campo, à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos. Ele viu a noiva vindo com aquele séquito de gente junto com ela. Olha isso. Isaac sai para orar. E agora ele começa a ver aquela procissão de camelos, aquele monte de camelos vindo. E ele começa a vislumbrar o que tinha ali. Olha isso, o noivo aguardando a noiva. Olha isso aqui, ó. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac. Então ela desceu do camelo e disse ao servo, a Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então, olha isso, ela tomou o véu e se cobriu. Ela tomou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Que coisa mais linda, né? É o encontro da noiva com o cordeiro. Ela se veste, ela se cobre com o véu. O que quer dizer o véu? A pureza, a santidade. Porque Abraão não quis as mulheres de Canaã? Porque elas eram as mulheres de hoje, irmãos. Elas eram as mulheres de hoje. Aquele povo era o povo de hoje. Ele era o povo que todo mundo era de todo mundo. Os homens eram sobre os animais sobre os homens. Eu estou falando em relação sexual. Pai com filho, filho com pai, mãe com filho, filho com a mãe, irmão com irmã. Saíam, trocavam de casais. Estão entendendo? Isso era aquele povo. Mas iam precisar 4 gerações à frente de Abraão para que Deus pudesse extinguir. Até ali Deus estava dando prazo para eles se arrependerem. 4 gerações não houve arrependimento. E Deus vem com o assassino de Deus, ou o sicário de Deus, que é Josué. E Josué vai exterminar esse povo todo.
Por quê? Porque a mente deles já era pervertida pelo ajuntamento de sementes diferentes em cada portal de entrada. Ajuntamento de sementes diferentes, até sementes de animais dentro dos úteros. E isso provoca lesões cerebrais. Isso provoca conflitos internos, várias personalidades numa pessoa só. Irmãos, a gente não entende, né, o que está acontecendo, mas o que está acontecendo no mundo é isso. Foi como nos dias de Abraão até os dias de Moisés. Eles foram avançando no pecado, avançando, até que eles viraram seres bestiais. Eles eram bestas feras. Até os animais eram corrompidos, porque o sêmen humano, a semente humana também entrava nas fêmeas dos animais. Entendeu? Você já viu de vez em quando, você vê aí que aparece um bicho, nasce um bicho com cara de gente? Você já ouviu isso? Isso não é difícil de acontecer. Por quê? Porque aquele animal já foi possuído por um ser humano. E dentro do útero daquela fêmea fica impresso a marca daquela semente. Por isso nós estamos vendo as aberrações que nós estamos vendo hoje. E por isso Deus vem para destruir toda essa terra. Toda essa abominação vai ser destruída. Façam a conta. Começa a pesquisar a liberação sexual. Ela começa em 1800, final de 1800. De lá para cá, irmãos, são 4 gerações. São 4 gerações. As pessoas já estão nascendo. Essas crianças que nascem, que diz que é o efeito da droga, não é efeito da droga. Tem a droga também, não vou dizer que não tenha. Mas o efeito não é isso. A droga é somente para dizer que é isso. Não. É a perversidade sexual. Exatamente, Carol. Imagina Deus vendo tudo isso. Entendeu? Exatamente, pastor. Exatamente. Por isso nós vemos isso, por causa da telegonia. Por isso eu tô batendo com vocês aqui. Eu tô esperando só pra gente terminar o estudo. Eu vou fazer uma como é que fala? Vou fazer uma live só sobre isso. Só sobre isso daí. Entenderam? E o que está acontecendo agora, as quimeras que estão nascendo, essa depravação, essas crianças surtadas, esse povo surtado, jovens surtados, jovens gays, jovens coloridos, na verdade é por causa dessa mistura de sêmen, desta mistura de sementes dentro do útero da mulher, que, dependendo do caso, alcança até o cérebro da própria mulher. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles dizem que é a água, que é isso, que é aquilo. Não, irmãos, é a depravação sexual. Agora eles vão encobrir tudo isso daí, porque não é interessante que o povo saiba disso. Porque, como a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se os nossos jovens nas igrejas estivessem sido instruídos a isso que eu estou falando aqui, nós não teríamos tanta porcaria hoje. Entendendo? Nós não teríamos, mas foi tirado de nós o conhecimento. Por isso Deus ama pessoas que estudam. Saúde e paz. Você também, Aline. Deus ama pessoas que estudam a palavra. Deus ama as pessoas que vão buscar lá no fundo do baú as situações do pecado, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender o lugar que nós estamos. Entenderam? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, eu vou dar um conselho para vocês. Falem isso para suas crianças. Exatamente. Elas perderam o tino. Agora vive que nem cachorro, anda que nem porco,
entendeu? Faz dancinha no TikTok, coisas assim absurdas que não é de um ser humano normal. Não, é porque a mente está corrompida, mas está corrompida desde o ventre, entenderam? Desde o ventre. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Propagar isso para nossa família, propagar isso para poder salvar o resto que ficou. Nós temos que colocar isso à luz para salvar o resto daquilo que ficou. Vocês lembram que os pais escolhiam os noivos? Lembra disso? Os pais escolhiam. Pois é, por que eles escolhiam? Porque eles sabiam a procedência da pessoa, o que vinha. Irmãos, prestem atenção. A vida sexual de um crente tem que ser limpa. A vida sexual de um crente tem que ser limpa. Sexo dentro do casamento. Sexo não é para estar andando por aí, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, não. Não é isso, não. Isso leva à desgraça da vida humana. Que está exatamente. Não existe mais. Essa coisa de traição é um negócio que na cabeça deles não existe. Eles são de todo mundo, entendeu? Simples assim. Então, fiquem ligados, trombeteiem isso que nós estamos falando. Sabe, isso aqui é Deus que está nos levantando, Deus está trazendo à luz aquilo que o homem tentou esconder. Por isso tinha aquele ditado, quem é mais antigo aí sabe o que eu vou falar. Minha mãe sempre falava assim, o homem, ele pode errar, ele levanta, bate a poeira e vai para frente. Agora, a mulher não. A mulher, se ela errar, ela está marcada pro resto da vida. Boa noite, Clara. A mulher está marcada pro resto da vida. Entenderam? Vocês estão entendendo, irmãos? Tá entendendo? Outra coisa que chamam esse povo são vasos de desonra, pastor. Vaso de desonra. Além de bestas feras, vasos de desonra. São homens que a palavra é muito difícil de penetrar. Muito difícil. Muito difícil. Entenderam? Então, não que se houver conversão, eu creio nos milagres do Senhor. Eu creio. Creio que Deus pode limpar tudo isso. Mas a conversão é que é difícil de haver. Com uma pessoa que ela vem da maldição. Entendeu? Ai, minha irmã, você acordou agora, coitada. A Clara mora na França. Ela está a 4 horas de nós daqui. Ela acordou para poder assistir a live. Entenderam, irmãos? Presta atenção. Isso é o que a perversão sexual faz. Então, cuidem dos seus filhos, ensinem, mostrem para eles isso. Mostrem para quantos você puder mostrar. Porque nós precisamos acordar enquanto ainda é dia. Quer dizer, dia já não é mais. Nós já estamos na noite. Mas enquanto ainda tem fôlego de vida em alguém, esse alguém tem que acordar. Entenderam? Vamos orar então, irmãos. Vamos ser como Abraão. Abraão andava nos caminhos do Senhor. Eliezer disse, Senhor, prospera o meu caminho, na qual Abraão anda nos teus caminhos. Nós precisamos ter, meus irmãos, exatamente, pastor, exatamente, mas os pais antigamente não sabiam isso, né? Quer dizer, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso há alguns anos atrás. Mas essa semana, vendo um vídeo aqui na internet, foi que me despertou, e lendo aquele livro de Gênesis, foi que Deus falou comigo, isso aí aconteceu em 15 de Gênesis. Leia 15 de Gênesis que você vai ver. Entendeu? Estão pasmados. Exatamente, porque ninguém sabe. Isso foi, Satanás foi tirando esse conhecimento das pessoas. Abraão tinha esse conhecimento. Abraão sabia desse conhecimento. Por isso ele não queria que Isaac casasse com aquelas mulheres cananitas, entenderam?
Vamos clamar ao Senhor, vamos orar por aqueles que ainda têm para se salvar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. O Senhor é um Deus que nos mostra o profundo e o escondido das coisas. O Senhor tem nos mostrado, Pai, o porquê o Senhor vai jogar ira com ferocidade sobre a terra. Porque o Senhor enxerga aquilo que nós não enxergamos. O Senhor tem o Senhor tem vê aquilo, o profundo de tudo. Nós não vemos, nós estamos vendo só a superfície. E se a superfície já é tremendo de engolir, imagina o Senhor que vê tudo. E nós te dizemos, Pai, nós aceitamos a tua ira, só te pedimos misericórdia do teu povo no meio da ira. Tenha piedade, Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ajuda meus irmãos a serem trombetas para as pessoas que ainda têm que se salvar. Ajuda que os meus irmãos sejam trombetas e possam limpar suas vestes cada dia mais. Possam limpar suas vestes, Senhor, sair da imoralidade sexual, sair desse mundo pervertido, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Que nós possamos fazer parte daquela grande multidão vestida de branco, com vestes de linho fino, com palmas nas mãos, e que está diante da tua face. Nos ajuda, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Dá-nos uma noite em paz na tua presença. Dá-nos, Senhor, a orientação do teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a liberação da palavra, que nós possamos entender a tua palavra com o jeito que está escrito. Não é trazendo coisas de fora, não, Pai. É entender do jeito que está escrito. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Te peço pelo filhinho da Graciele, o Gabriel, que o Senhor guarde essa criança em nome de Jesus. Te peço também pela vida da Luciana Rodrigues. Tenha misericórdia, Senhor. Dá alento no seu coração, que o bálsamo de Gileade possa passar e curar as feridas. Que ela possa aprender a conviver com aquilo que é necessário nesse momento para a própria vida dela. É necessário, porque é o momento que ela vai aprender mais de ti. E na hora certa o Senhor vai abrir a boca da Luciana para abrir para a sua família tudo aquilo que ela tem buscado do Senhor. Pai, eu te peço pelo filhinho da Graciele, Pai, que o Senhor entre na mente dele. Entra na mente dessa criança. Eu te peço, Pai, limpa a mente dessa criança. Limpa o que tem nessa criança em nome de Jesus. Tu és um Deus de poder, tu és um Deus de cura. Tu és um Deus que faz milagres. Eu creio no teu milagre. Eu não sei o que tem nessa criança, mas eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, limpa a mente dessa criança. Eu te peço pela Simone também. Que a mente da Simone cada dia seja arejada pelos ares do Espírito Santo. Que a mente da Simone entre o sopro do Espírito Santo na sua mente e vá limpando tudo aquilo que está de ruim, de errado, todos os pensamentos, tudo aquilo que não vem da tua mão. Que entre o sopro do Espírito Santo na mente dela e que ela tenha refrigeração neural, que ela tenha refrigeração nos seus tecidos do cérebro. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu nunca orei desse jeito, mas o Senhor está trazendo para orar. E eu te peço em nome de Jesus, cura. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua mão de poder. Que o Senhor coloque na tua serva aquilo que precisa ser. Que o sopro do teu Espírito entre na mente dela, sopre e jogue o que não é teu fora. Na mente da Luciana, a cura da dor,
A cura da falta de amor que ela sente. A cura, Pai, da situação. E na vidinha do filho da Graciele, que a mente dele possa ser limpa no nome de Jesus. Eu creio no teu poder. Eu creio porque o Senhor opera na minha vida. E eu sei como o Senhor opera na minha vida. E não é diferente para a vida dos meus irmãos, mas eles precisam crer. Eles precisam lutar pela bênção, como Jacó lutou no vale de Jaboque. Ensina o teu povo a lutar. Ensina o teu povo a aprender com Abraão. Ensina, Pai, o teu povo a aprender com Abraão aquilo que eles precisam entender. A tomarem Abraão de exemplo. A tomarem Abraão como exemplo. Eu te peço, Pai, guarda o teu povo. No nome de Jesus. Amém, amém. Aqui diz assim: erguendo Abraão seus olhos, de repente, vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando ofereceu alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor, porque fizeste esta ação. Deveras eu abençoarei tua semente, e nelas as nações benditas se farão. Deus fez as nações benditas em Abraão, por uma obediência. Graciele, Simone, Luciana, obedeçam ao Senhor. Vocês precisam obedecer ao Senhor. A obediência de vocês vai fazer a mão de Deus abrir a favor de vocês. Sintam o sopro do Espírito Santo nas suas mentes, nas suas vidas. Sintam o refrigério do poder de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Claro, eu vou te mandar o link do hino para você ouvir, tá? Irmãos, eu espero que vocês tenham um sábado abençoado na presença do Senhor. Um sábado deleitoso na presença do Pai. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Fiquem firmes na obediência de Abraão. Aprendam com Abraão. Eu falei no começo da live que nós vamos fazer uma fofoca santa, né? A fofoca da vida de Abraão é essa. Abraão andou com Deus. Abraão obedeceu a Deus. Abraão não ia poupar o seu próprio filho. E ele disse que nós precisamos ser como Abraão. Então essa é a fofoca que nós podemos fazer. Essa fofoca é da hora. Nós precisamos fofocar sobre Abraão. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós. Um feliz e abençoado sábado na presença do Senhor para todos. Um beijo no coração de todo mundo aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.